Fala pessoal, vamos tratar então, falar um pouco desse caso que repercutiu e é evidente o motivo do caso do julgamento do ex-presidente Bolsonaro e outros réus, né, no que diz respeito a um possível golpe de Estado. Veja, a discussão, infelizmente, ela se torna muito política, né? Há essa polarização evidente que todos nós sabemos que ela vem desde as eleições de 2018, mas o que nós precisamos entender, e aí as pessoas precisam procurar se informar, ouvir, buscar informações de pessoas sérias, não pessoas que tenham um viés por trás das suas análises, né? E juridicamente falando, o que que nós temos? Nós temos uma denúncia e essa denúncia, ela deve ser apreciada por um magistrado, né? Nesse caso, a denúncia seria analisada pelo STF, ali, pelos 5 ministros que ontem, na data de ontem, leram, né, os seus votos. E o que que é importante nós esclarecermos que aquela sessão, ela serve, né, serviria, no caso, única e exclusivamente para analisar se há elementos suficientes de autoria e materialidade para que a denúncia seja recebida, né? Aí, o que que nós precisamos entender aqui? De fato, lendo os relatórios da Polícia Federal, analisando a denúncia, nós conseguimos compreender e extrair que há, sim, indícios de possíveis tentativas de crime, né, ou possíveis, enfim, são indícios, né? E a materialidade se deu, né, por rascunhos, mensagens via WhatsApp. Então, assim, basta não precisa ser algo robusto, basta ter indícios, né, de autoria e a materialidade do possível, né, ou dos supostos crimes praticados pelos agora réus. Então, a sessão de ontem ela deveria se restringir a esse fato, né, a essa análise. Mas o que nós vimos ontem é, foi um palanque político, porque os ministros fugiram do que de fato eles deviam analisar, né? Começaram a falar sobre as urnas, chegaram a mencionar que o Trump ele tinha falado algo que as urnas brasileiras, enfim, eles começaram a fazer, sabe, a fazer uma mistura que foge completamente do que preconiza o processo penal. Nós vemos também que eles estavam como se fosse analisando o mérito do processo. E ali não é lugar de fazer uma análise processual. Ali é apenas para decidir se a denúncia seria recebida ou não. Ou seja, fizeram um discurso, leram seus votos, mas fizeram um discurso, é óbvio que antecipando uma possível condenação. Porque ali não era para tratar do mérito. E eles trataram do mérito, né? Os advogados que participaram, que sustentaram, eles se ateram, né, ao que realmente preconiza a lei. Eles falaram sobre, sustentaram as preliminares, né, sustentaram, não entraram no mérito, porque ali não é lugar de se tratar do mérito, né? E, enfim, infelizmente, o prazo regimental é um prazo muito curto para conseguir sustentar as diversas teses, principalmente as preliminares que os advogados ali colocaram em suas peças. Mas é muito complicado nós que atuamos nessa área jurídica a gente vê essa esse desgaste que o STF está causando. E mais importante é o exemplo que eles dão. Eu sempre friso, se isso está acontecendo no STF, o que será que acontece no interior dos estados, do Brasil? Será que de fato se segue a lei?
Porque, veja, se o STF, que é o STF, está fazendo o que eles querem, passando por cima da lei, da Constituição, né, privando os advogados de terem acesso completo ao que foi colhido durante a fase investigatória, né? O que será que acontece no interior? Então, isso é uma reflexão que eu faço e que essa 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 postura do STF totalmente política, postura política, né? Se houve crime ou não, perfeito. Se o Bolsonaro cometeu algum crime e os demais, que seja julgado e seja condenado. Se não for comprovado, que seja absolvido. Mas é nítido, né? E agora saindo um pouco do campo profissional, mas é nítido que há sim um viés e é condenação. Nós sabemos que o Bolsonaro vai ser condenado, né? E infelizmente atropelando, né, direitos e garantias e dando um exemplo que se o STF faz, por que eu, magistrado do interior, não posso fazer? Por que eu, agente público, não posso fazer, né? E o grande problema também é que vai recorrer para quem? Se eles forem condenados, eles vão subir o recurso para quem? Para ninguém. Então, assim, é muito temerário. Ontem foi assim, com perdão da palavra, mas foi o fim. É um absurdo o que eles estão fazendo com o processo penal. Né? O ministro Luiz Fux concorda, mas mesmo assim recebeu a denúncia. Ou seja, se ele não concorda, ele não deveria receber a denúncia, né? Ele deveria rejeitar. Então a gente começa a entender que há algo por trás que não de fato uma análise jurídica dos fatos, é uma análise política, né? E como bem pontuou algum, não me recordo qual advogado, ele falou, se cria uma narrativa. E é isso. Há uma narrativa buscando uma condenação. E, repito, se de fato houve o cometimento ou a tentativa de se cometer um crime, que seja julgado e condenado, mas dentro do que preconiza a lei. Não é porque eu não gosto de fulano que eu vou querer que seja violado. Eu não quero que torture ninguém, né? Então, assim, é muito triste, e é triste ver alguns advogados que passam, né, colocam suas emoções à frente do que das razões, das suas razões, do que aprenderam na faculdade de direito, em detrimento de uma condenação do Bolsonaro, porque eu não gosto dele. Isso é até meio infantil, né? Nós vivemos numa sociedade, né? E eu quero o meu direito garantido se eu responder um processo penal. Garanto que quem está comemorando também gostaria. Mas, como é lá longe o Bolsonaro, outras pessoas, que se dane até a hora que acontecer com elas. Tá certo, pessoal? Enfim, basicamente é um desabafo como advogado, e vamos em frente, esperar o que acontecerá nos próximos capítulos.